Boa tarde a todos, né? Eu espero que todos estejam bem. E na nossa aula de hoje nós estaremos falando de uma propriedade coligativa, né, chamada tonoscopia. E o que seria essa tonoscopia? A tonoscopia, ela é uma propriedade coligativa, né, que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente ao ser adicionado um soluto não volátil a ele. O que seria esse soluto não volátil, né? Nós sabemos que o soluto, ele é uma substância, né, que vai ser dissolvida pelo solvente e ele pode ser líquido, sólido ou gasoso. E no caso dos solutos não voláteis, normalmente são sólidos e apresentam um alto ponto de ebulição. Um exemplo aqui que eu posso trazer para vocês é o cloreto de sódio, que no caso é o sal de cozinha e possui um ponto alto, né, de ebulição. Mas por que ele é um soluto não volátil, né? O soluto volátil é aquele que tem facilidade em evaporar, né? Vai ter uma certa facilidade para evaporar. Com relação ao soluto não volátil, ele vai ter uma certa dificuldade no processo de evaporação. Ele vai demorar um pouco para sofrer a evaporação. E todo sistema que contém um líquido, ele está sujeito, né, à evaporação, que é a passagem das moléculas do estado líquido para o vapor, né, para o estado gasoso. Para cada temperatura, uma mesma substância ela possui uma pressão máxima de vapor, que basicamente é o grau de saturação em que o número de moléculas do estado de vapor é máximo e não muda, mas entrando em equilíbrio dinâmico com a parte líquida e exercendo uma pressão sobre a superfície líquida. Pessoal, evaporação é quando eventualmente as moléculas da superfície, elas atingem uma energia cinética suficiente para romper as ligações intermoleculares. E o que seriam essas ligações intermoleculares? São as ligações, né, de hidrogênio, que elas vão se desprendendo e escapando, né, para fora do líquido e tornando-se vapor. E isso é válido tanto para sistemas abertos quanto sistemas fechados. A evaporação ela vai ocorrer da mesma forma. Ela vai ocorrer tanto em recipientes abertos quanto em recipientes fechados. Bom, antes de mais nada, né, é importante a gente conhecer primeiro o que é a pressão máxima de vapor, né, para a gente poder entender como que a tonoscopia ela vai ocorrer. Vejamos aqui uma situação, né, em um recipiente fechado. Aqui está acontecendo uma evaporação. As moléculas da superfície, elas atingem uma energia cinética, como nós podemos ver, e para romper as ligações intermoleculares, as ligações de hidrogênio. Elas vão se desprender aqui, escapando para fora do líquido. Vocês podem ver que ela está subindo, ó, para fora do líquido e transformando-se, né, em vapor. E para onde que vai esse vapor? Ele vai para a superfície que está acima do recipiente, essa tampa aí do recipiente. As gotículas, né, de vapor vão para lá. Ela vai chegar um momento, né? Como que ela vai chegar lá? Vai chegar um momento em que esse vapor ele vai atingir a saturação, ou seja, né, um ponto máximo em que não é possível mais comportar mais moléculas no estado de vapor. Vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais transformar o líquido em vapor e assim, né, algumas moléculas elas começam a passar pelo processo inverso. Elas tornam a voltar para o estado líquido. Esse momento, né,
elas vão passar pelo processo inverso, né, e esse processo inverso que ela não vai mais comportar moléculas no estado gasoso, elas vão voltar para o estado líquido, que é o que nós chamamos de saturação, e esse processo inverso ele é chamado de equilíbrio dinâmico, que é o momento em que a fase gasosa e líquida, né, de uma determinada substância, elas vão permanecer constantes, não vai aumentar o volume da substância. Então, o que eu posso extrair aqui desse exemplo, né? Que se eu colocar água em um recipiente fechado, ela vai estar em equilíbrio dinâmico, que a mesma quantidade de moléculas que passa para o estado de vapor, ela volta para o estado líquido, que é como foi mencionado, né, pessoal, que vai chegar um momento que ela vai atingir a saturação, ela não vai mais conseguir, né, comportar mais moléculas no estado de vapor, que você pode até fazer isso na sua casa, né, quando você colocar água em uma garrafa e tampar o recipiente, com o passar do tempo, quando você for abrir a garrafa, né, você vai ver na superfície da tampa gotículas de água, aquilo é vapor. Ali, pessoal, está acontecendo, né, um equilíbrio dinâmico. Aquelas gotículas elas vão voltar para o estado líquido. Vai chegar um momento, né, que a fase gasosa ela vai estar passando para a fase líquida. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. E percebendo também que não vai haver, né, aumento de volume, porque a quantidade de líquido que evapora vai ser a mesma quantidade de vapor que vai se condensar. Aqui nós temos a equaçãozinha representando, né, que a água ela passa do estado líquido para o estado de vapor e vice-versa, o vapor volta para o estado líquido. Então, a pressão máxima de vapor, né, é a maior pressão que seus vapores exercem em certa temperatura. Ou seja, pessoal, o vapor dentro de um sistema fechado, né, como vimos na imagem anterior, ele exerce uma pressão sobre a superfície do líquido. Assim, a máxima quantidade de vapor possível exerce uma pressão máxima de vapor. Quanto maior a quantidade de vapor possível dentro do recipiente, maior será a quantidade da pressão de vapor. Essa pressão máxima de vapor, pessoal, ela é influenciada, né? Ela é influenciada pela temperatura e pela natureza do líquido. A temperatura em que o líquido se encontra, ele influencia na pressão máxima de vapor. Se houver um aumento da temperatura, a velocidade de agitação das moléculas, ela também vai aumentar. Elas ganham mais energia cinética e se desprendem com maior facilidade. Como podemos ver aqui, né, na imagem, né, nós temos uma tabela com o aumento da temperatura. Assim, quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor da substância. Essa que é a influência da temperatura na pressão máxima de vapor. E com relação à natureza do líquido, como é que ela influencia na pressão máxima de vapor? Se nós colocarmos, né, 3 frascos abertos contendo éter, álcool elítico e água, numa mesma temperatura, nós veremos que com o passar do tempo, que o primeiro a evaporar será o éter, né, posteriormente o álcool e muito depois a água. Como podemos ver aqui nesse gráfico, né, que o éter está evaporando mais rápido. Por que ele evapora mais rápido? Porque ele é muito volátil, né, ele tem facilidade de evaporar, ele evapora com maior facilidade. A interação, né, entre suas moléculas é menos intensa, né, do que as atrações existentes, né, com as moléculas
das outras substâncias. De tal modo, né, de uma substância para outra, a pressão de vapor ela varia. Quanto maior a pressão máxima de vapor de um líquido, mais volátil ele é. Ou seja, ele vai evaporar com facilidade. E no caso aí, nós vemos aqui no gráfico que quem evapora com maior facilidade é o éter. Eu mostrei para vocês, né, o conceito de pressão máxima de vapor, que a gente viu aqui nos slides anteriores. Como que ela é influenciada, como que ocorre essa pressão máxima de vapor. Mostrei também que o equilíbrio dinâmico, ele ajuda, né, na pressão de vapor. Mas você deve estar se perguntando, né, mas o que a tonoscopia tem a ver com a pressão máxima de vapor? Bom, pessoal, nós vimos no primeiro slide, né, que a tonoscopia ela é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente ao ser adicionado um soluto não volátil a ele. Ou seja, né, se eu adicionar um soluto não volátil a um líquido, a sua pressão máxima de vapor ela vai diminuir, em virtude, né, das interações entre as partículas do soluto e as moléculas do solvente. Um exemplo aqui, né? Se eu adicionar um soluto não volátil, que não evapora com tanta facilidade, no caso, sal de cozinha, ele é um soluto não volátil, ele não vai evaporar com tanta facilidade, né? Se eu adicionar ele na água, nós teremos que a pressão de vapor, a pressão máxima de vapor, ela vai diminuir. Pois quando o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, ele se dissolve na água, ocorre a interação de seus íons, né, com as moléculas de água. Essa interação ela torna mais difícil a evaporação do solvente. A água ela vai demorar para entrar em evaporação. E como a evaporação ela foi dificultada, né, haverá menos vapor de água no recipiente, que causará uma diminuição da pressão máxima de vapor. E esse fenômeno que damos o nome de tonoscopia, como nós vimos, né, no conceito. O efeito tonoscópico ele vai estudar essa diminuição da pressão máxima de vapor, que o que causa é o soluto não volátil, que causa o abaixamento da pressão máxima de vapor. Bom, nós falamos sobre o sal de cozinha, né? Que ele também é um soluto não volátil. E fora o sal de cozinha, nós temos também o açúcar. Né? O açúcar, ele também é um soluto não volátil. Eu não sei se vocês já fizeram isso na casa de vocês, mas quando a água ela está iniciando a fervura, né, que nós colocamos o açúcar dentro do recipiente com a água, ele dificulta aquele processo de ebulição. Mas por que isso acontece? Com o aumento da temperatura, pessoal, as moléculas de água elas vão receber, né, energia cinética suficiente para romper suas ligações intermoleculares, né, as ligações de hidrogênio, e escaparem para fora da massa do líquido e se transformarem em vapor. Só que quando eu adiciono o açúcar, né, que é um soluto não volátil, as suas moléculas elas vão interagir com as moléculas de água, que é o mesmo caso lá do sal de cozinha. Ele vai interagir também com as moléculas de água. E assim, pessoal, será mais difícil passar para o estado de vapor, né, por causa dessa interação. E para entrar em ebulição, será preciso, né, fornecer mais energia para as moléculas de água. Se eu quiser que esse solvente evapore, eu vou ter que fornecer mais energia para as moléculas de água, que significa, né, aumentar mais ainda a temperatura do sistema.
porque o soluto não volátil que foi adicionado, ela vai dificultar a minha evaporação. E na tonoscopia, pessoal, quanto maior for o número de mols do soluto não volátil na solução, maior será o abaixamento da pressão de vapor. Ou seja, né, voltando lá no caso do açúcar, quanto mais eu adicionar o açúcar, né, na solução, adicionar ele no solvente, na solução, ele vai, a pressão de vapor ela vai diminuir. Isso nos mostra que a pressão de vapor do líquido, né, ela é inversamente proporcional ao número de mol de partículas do soluto que estão dispersas na solução. Então, o que podemos adquirir do que já vimos? O que nós já vimos até agora foi que quando o soluto ele é volátil, né, quando ele tem facilidade de evaporar, ele terá maior pressão máxima de vapor. E quando o soluto ele não é volátil, que não tem facilidade de evaporar, a pressão máxima de vapor ela vai diminuir, que é o caso aqui que nós estamos vendo aqui na imagem, né? A pressão de vapor ela aumenta quando o solvente, né, ele tem maior facilidade de evaporar, e quando o soluto não volátil ele é adicionado no solvente, ele vai ter uma certa dificuldade no processo de evaporação, porque vai acontecer uma interação entre o soluto e o solvente. E quando acontece essa diminuição na pressão de vapor originada pelo soluto, nós chamamos esse efeito de tonoscopia. O efeito tonoscópico é esse, quando ocorre o abaixamento da pressão máxima de vapor por meio do soluto. A adição de um soluto não volátil a um solvente, que vai ocasionar a diminuição na pressão máxima de vapor. Aqui no gráfico nós podemos ver que o solvente puro marcado pela curva vermelha possui maior pressão máxima de vapor, porque ele tem maior capacidade de evaporação, e já a outra curva, mais abaixo dele, é o solvente, né, misturado a um soluto não volátil, que diminui a capacidade de evaporação do solvente. E aí vai causar um abaixamento da pressão máxima de vapor, que é o efeito tonoscópico. Essa é a representação do efeito tonoscópico graficamente. Esse gráfico aqui eu extraí do livro da Marta Reis, né, que mostra algumas curvas de tonoscopia de algumas substâncias, que nós podemos ver aqui a pressão de vapor de diferentes líquidos, que nós podemos ver que quem tem maior pressão máxima de vapor é o éter, que ele tem maior facilidade de evaporar, e seguidamente nós temos a acetona, que é a propanona, né, que é chamada acetona, e temos o álcool etílico e a água, por fim a água, né, que vai entrar no processo de evaporação. Então, primeiramente, quem é o mais volátil? O mais volátil é o éter, segundamente vem a acetona, depois o álcool etílico e depois a água. Essa é a ordem de evaporação, né, dessas substâncias aqui representadas no gráfico. Bom, pessoal, a tonoscopia ela também tem uma fórmula, né, para o seu cálculo, e ela é representada pela seguinte fórmula: ΔP igual a P2 menos o P, onde o ΔP ele é o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor, variação, e o P2 é a pressão de vapor do solvente.
e o P é a pressão de vapor da solução. Nós vimos que a pressão de vapor de um solvente em uma solução ela é igual ao produto da pressão de vapor do líquido puro presente na solução. Então, caso venhamos a considerar a fração molar do líquido, nós devemos usar a seguinte fórmula, que é a fórmula de Raoult, né? Que é ΔP igual a x1 vezes P2, ou P igual a x1 vezes P2, onde o ΔP ele vai ser o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor, vai depender da temperatura. O P é a pressão máxima de vapor da solução. P2 é a pressão de vapor do solvente, no caso, né? Pode ser a água. E o X1 é a fração molar do soluto. Essa é a fórmula para, caso venha a questão peça, né? O cálculo da fração molar do soluto ou do solvente. Agora nós vamos praticar, né, que temos um exemplo onde ele me diz que a pressão de vapor da água pura é de 6,4 kPa a 25 graus Celsius. Qual será a pressão de vapor de uma solução à mesma temperatura que possui 0,8 mol de glicose em 4,0 mol de água? Bom, pessoal, primeiramente aqui eu tenho que coletar os meus dados, né, fornecidos na questão. Ele quer saber a pressão de vapor da solução, ele me fornece a pressão do solvente, que é 6,4 kPa, ele me fornece o número de mols, né, do solvente, que no caso é a água, que é 4,0 mol, e da glicose, que é o soluto, que ele me fornece 0,8 mols, né, de glicose. Porém, eu tenho que descobrir a fração molar do solvente, né? Ou seja, a fração molar da água. Aqui temos o cálculo para achar a fração molar, que é onde eu tenho x, né, do solvente, dividido pelo número de mols do solvente, dividido por número de mols do solvente mais número de mols do soluto. Quem é o número de mols do solvente? É 4,0 mol, dividido, né, por 4,0, que é o número de mol do solvente novamente, mais o 0,8 mols, que é o número de soluto da glicose, que é a glicose, né? O soluto é a glicose. Então, o número de soluto aqui encontrado é 0,833. Essa é o valor, né, da fração molar do solvente. Feito isso, eu vou aplicar a fórmula de Raoult, né, que é P igual a x1 vezes o P2. Ele quer saber a pressão máxima de vapor da solução. Eu achei a minha fração molar, vai ficar 0,833 vezes, né, a pressão máxima do solvente, que é 6,4 kPa. E aí a pressão máxima de vapor da solução é 5,333, né, kPa. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira parte do vídeo. A professora Brenda Emanuela ela vai dar continuidade à segunda parte, falando da ebulioscopia, que é outra propriedade coligativa. E qualquer dúvida, nós estaremos à disposição no grupo do WhatsApp. E, por favor, responda as atividades, pois elas valem notas, né? Vão constituir as notas de vocês. E qualquer coisa, nós estaremos aqui para auxiliá-los. Até a próxima. Tchau, tchau.